Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam em uma periodicidade a ser determinada. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para falar sobre o livro The Devil's Pleasure Palace, escrito por Michael Walsh em 2015 e sem tradução para português. O subtítulo do livro é O Culto da Teoria Crítica e a Subversão do Ocidente. O livro é uma exposição e crítica das ideias da Escola de Frankfurt e uma análise do seu impacto na sociedade americana e no mundo. Michael Walsh nasceu em 1949 e tem diversos livros publicados nas áreas de ficção e não ficção, além de uma extensa carreira jornalística, principalmente como crítico de artes, e até mesmo créditos como roteirista de um filme do Disney Channel. O título do livro se refere a uma ópera de Schubert, que é tratada ao longo da obra, o Palácio dos Prazeres do Diabo, que é tratada cujo enredo gira em torno de um viajante que chega a um castelo assombrado, onde ele é exposto a várias tentações. Junto comigo aqui, Zeno Estoico, estão Jusilei Encanador. Boa noite, meu povo e minha pova. Salazar Luso. Boa noite. Pepe Peripatético. Alô, por que eu sou o último? Porque eu faço aqui pela ordem que as pessoas logaram. Olha só. Tudo tem um propósito, tudo tem um intento, tá vendo? Tudo tem um intento. Artigo 36 da Carta da Liga dos Leigos. Muito bom. Inciso 3º, ok. Bom, quem gostaria de começar a abordagem dessa obra? Eu confesso para vocês que eu tive uma dificuldade incrível com essa obra. Eu peguei ela no formato de audiobook e a quantidade de referências a obras musicais e óperas e poemas é realmente muito intensa. Eu me arrependi de ter pego o livro em outro formato, em e-book ou algum outro meio. Pepe, gostaria de começar o debate? Eu posso começar. Eu, na verdade, a primeira vez que eu tomei contato com esse livro foi no formato audiobook. Eu escutei quase que numa tacada só, mas eu concordo que eu precisei voltar e ler em formato Kindle, tomando algumas notas para conseguir absorver completamente. Eu concordo que é um livro altamente denso com referências que se propagam por quase 5.000 anos de história ocidental. É centrado em literatura, ópera e música, um tour de force pela cultura ocidental. Então, a maneira correta de ser esse livro, eu concordo que é em formato eletrônico, na palavra escrita, não na palavra ouvida. A primeira vez que eu tive contato com o livro, eu fiquei impressionado, como eu falei, com esse nível de profundidade e com a abordagem. Eu fiquei impressionado com a profundidade da abordagem e com a urgência de identificar esse aspecto fundamental dessa transmutação da esquerda que aconteceu com a Escola de Frankfurt e com a teoria crítica. Esses são os 2 pontos primordiais. Esse debate, na verdade, ele é mais maduro na parte do Ocidente, da Europa Ocidental e Estados Unidos, mas, por exemplo, ele ainda é muito incipiente no Brasil no que constitui a esquerda. Né? A transmutação da esquerda não é percebida por uma quantidade enorme de pessoas que se imaginam não serem de esquerda, por exemplo, por serem contra a socialização dos meios de produção, ou o aumento de impostos, ou a estatização de companhias. Então, esse livro vai ao cerne da questão que a luta é basicamente cultural. A luta é basicamente quintessencial na destruição do que constitui o núcleo da civilização ocidental. Eu não sei se você quer que a gente comece falando um pouquinho da Escola de Frankfurt rapidamente. Sim, pode explicar. Acho que vai ser, para mim, na forma como eu li, foi um dos pontos fracos do livro, que apesar do subtítulo ser um ataque à Escola de Frankfurt e à teoria crítica, eu saí de lá com um conhecimento muito superficial das duas coisas. Tive que procurar depois outras fontes. Mas explica o que é a Escola de Frankfurt, por favor. A Escola de Frankfurt, acho que não é o objetivo do livro se aprofundar, né? Eu acho que ele quer fazer uma exposição mais do efeito, né, da Escola de Frankfurt. Sim. Do que propriamente fazer uma exposição das ideias com um nível de profundidade grande, né? Porque a obra desses filósofos ou psiquiatras não, psicólogos da Escola de Frankfurt eu acho que é extensa, né? Mas vamos explicar rapidamente o que é a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, institucionalmente, ela nasceu durante a República de Weimar, né, entre o final da Primeira Guerra Mundial e o período que culminou com a ascensão nazista. Então, entre o período entre 1918 e 1933, ela foi criada dentro da Universidade Goethe, como eles dizem, em Frankfurt. É o Instituto para Pesquisa Social. Não é aquele outro instituto, tá, o Salazar? Uhum. Não,
que também se dedica a espalhar o bem, o bom e o belo pelo mundo. Não estamos falando do instituto, aquele certo instituto no Oriente Médio. Esse é um instituto diferente, tá? Apesar de eles terem muitos pontos em comum. Então, esse instituto, ele tinha como presidente o Max Horkheimer. 2 dos seus pais fundadores são nomes que deveriam já esse ponto pelo menos dele ser comum para brasileiros. Um é Antônio Gramsci e o outro é o Georg Lukács, para usar a pronúncia húngara, dado o meu húngaro nativo, né? E o grande ponto da escola de Frankfurt, se eu tivesse que resumir, eu diria que é a tentativa de criar o comunismo 2.0. Eu sou um longo proponente de que o evento fundamental da definição da civilização ocidental no século XX foi a Primeira Guerra Mundial, não a Segunda Guerra Mundial, e esse para mim é mais um exemplo disso. O comunismo internacional ficou em choque com a Primeira Guerra Mundial, porque eles jamais esperavam que os proletários de múltiplos países fossem se lançar no campo de batalha com tamanha sanha, com tamanha vontade de se matarem pelas suas bandeiras nacionais, pelos seus monarcas. A partir deles tiveram que repensar o comunismo. Eu me lembro em algum momento, acho que ele refere no livro a uma descrição daquele próprio site marxist.org, no qual ele falou: o instituto foi formado e a ideia foi abandonar a quimera do marxismo econômico. A ideia do marxismo econômico era claramente inviável, em grande parte porque os proletários não estavam receptivos à ideia, e em parte porque já naquele momento se percebia que o marxismo econômico não ia funcionar, a revolução armada não era a solução. A ideia era destruir capitalismo, removendo, não o capitalismo atacando o capitalismo diretamente, mas atacando o sustentáculo do capitalismo, que é a civilização ocidental. E o sustentáculo da civilização ocidental, e é mais ou menos assim que ele divide o livro em capítulos, quando ele vai falando de cada um dos ataques: o sustentáculo da civilização ocidental, religião, família, cultura e artes. Então, basicamente, essa é a ideia da escola de Frankfurt. E aí, a partir daí, você vai. Aí, por exemplo, o Theodor Adorno tenta destruir a música, não exatamente criando, esqueci agora o nome do criador, mas um dos grandes proponentes daquele sistema tonal do decafônico, que basicamente cria músicas horrorosas. O Wilhelm Reich, por exemplo, com as ideias de libertinagem sexual bizarras, que fariam ainda hoje membros de Hollywood corarem de vergonha, se bem que eles fazem isso em privado. O Herbert Marcuse, a ideia da filosofia da tolerância repressiva, que basicamente nós demandamos tolerância de vocês, mas uma vez que nós estivermos no poder, nós vamos esmagar vocês, destruir qualquer possibilidade que vocês se manifestem. E assim vai. O Lukács, em particular, era bem claro: o objetivo é destruir o Ocidente. Ele costumava dizer sempre: quem nos livrará da civilização ocidental? Ele tinha esse conceito da revolta degradada contra o mundo degradado, né? Eles, em grande medida, o plano era destruir. Eles não tinham exatamente um plano do que ia substituir aquilo, do que ia substituir a civilização ocidental, mas o ponto eles sempre fazer o trabalho, eles emprestavam um termo de Hegel para dizer que eles tinham que fazer o trabalho negativo. O trabalho inicial agora é destruir. Ele atribuía ao intelectual revolucionário a missão de criticar, denunciar, corroer e destruir, né? O trabalho do negativo, que é como Hegel chamava. Daí vem questionar a autoridade, né? E a teoria crítica, dentro desse processo, então você tem um instituto, o prédio, digamos assim, do Instituto para Russell Research, você tem a Escola de Frankfurt, esse grupo de filósofos no prédio, filósofos, sociólogos, como o Salazar falou, psicólogos. O que é interessante é que naquele site lá do marxism.org, ele cita que duas correntes de pensamento se combinaram no Instituto für Sozialforschung, que é em alemão, que é o Instituto para Pesquisa Social, que é psiquiatria freudiana e marxismo social. E aí você tem finalmente o produto disso, a teoria crítica. A ideia básica da teoria crítica é que tudo é uma construção, tudo é uma armação, tudo é uma conspiração dos privilegiados. Família é uma conspiração dos privilegiados, dos patriarcas. Religião é uma conspiração dos padres. A língua é uma conspiração dos mais instruídos, e assim vai. A cultura é uma conspiração dos mais ricos. A etnia é uma conspiração dos mais puros racialmente. Em todos os aspectos, tudo tem que ser destruído, porque tudo é uma conspiração contra os menos favorecidos. Só um ponto que você esqueceu na história, que esse instituto ele era formado por comunistas, não só a maior parte dos membros era comunista, como eram judeus. Então, com a ascensão do nazismo, eles vieram se refugiar nos Estados Unidos. Então, mas esse é o ponto que o Salazar estava fazendo antes, que, na verdade, aí eu tentei explicar só o que era a Escola de Frankfurt, e acho que agora a gente tem que começar a explicar qual o efeito que ela teve. Uhum. E obrigado por tocar nesse ponto,
que o Michael Walsh não teve medo de tocar é que a esmagadora maioria dos membros da escola de Frankfurt basicamente são judeus alemães comunistas. Né? Esse é basicamente o universo. São judeus alemães marxistas freudianos. Isso explica por que eles precisaram fugir da Alemanha com a ascensão do nazismo e por que... né, que ele não explica por que eles agradeceram, né, aos anfitriões destruindo a sociedade deles. Né? Mas, por favor, continue. Tem uma coisa que é bacana também do livro, é que justamente ele faz o paralelo entre a ascensão desse pensamento, digamos, do comunismo 2.0 e ele faz um paralelo aí com obras de arte, né? Então ele contrapõe o heroísmo, que é uma figura, o herói, que é a figura central da civilização ocidental, que pode ser visto praticamente em todas as obras de arte, versus o vilão, digamos, que seria o diabo, né, Mefisto, aí nas suas diversas encarnações, que é a tentativa de ocultar essa destruição em coisas boas. Tá? Então, eu acho que isso é uma coisa bem interessante, e quem for ler o livro, eu recomendo que preste bastante atenção nessa ideia de que, muitas vezes, o que nos é vendido por esses arquitetos, digamos, da sociedade como coisa boa, na verdade está embutido aí a destruição. Isso é uma coisa bem legal que o autor faz com bastante erudição. Aliás, é uma das dificuldades de quem não conhece todas essas obras, como óperas e obras de arte, música, como eu, por exemplo, tive, mas que eu acho que enriquece tremendamente o livro e dá assim, um viés até poético assim, para o que ele está falando. Sim, esse ponto do Salazar é muito importante, porque o Devil's Pleasure Palace, que é o capítulo, se não me engano, capítulo 2 do livro que ele chama de Devil's do Palácio dos Prazeres do Diabo, o grande ponto da ópera do Schubert, Palácio dos Prazeres do Diabo, é essa construção falsa, mentirosa, esse cenário externo que tenta induzir, no caso da obra lá em particular do Devil's Pleasure Palace, o cavaleiro Oswald, em erro. Naquele caso em particular, com a dupla tentação de prazeres carnais e eventuais terrores se ele se recusasse. O Olavo de Carvalho tem um texto muito bom que eu acho que é a Alquimia da Islamização, quando ele fala como é importante, quando analisar um movimento político, você analisar essas três facetas do movimento, o que o movimento diz de si mesmo, né? Ele acredita Aristóteles a isso, tá? Ele nem diz, eu não criei isso, Aristóteles já resolveu isso há 24 séculos. Você tem que entender o que o movimento diz de si mesmo, tem que absorver isso, o que os inimigos do movimento dizem dele mesmo, e a partir daí você criar uma síntese para ver os efeitos reais do movimento na história do mundo. Então, o ponto do Salazar é isso tudo que a gente discutiu, a destruição do Ocidente, foi feito com uma promessa de resolver o problema fundamental da injustiça, o problema fundamental, e a gente pode voltar até um podcast antigo, da desigualdade. Esse era o objetivo declarado. Eu entendo que a tese do Michael Walsh, em última instância, é que as pessoas entendem muito bem o ódio infinito que eles têm, e aí, lembrando do que o Zeno acabou de falar, eles foram para os Estados Unidos. Na verdade, eles foram acolhidos nos Estados Unidos, eles pagaram a hospitalidade americana com ódio e desdém infinito. Eles entendem isso, mas a maneira como eles vendiam, a maneira como eles montaram o seu palácio dos prazeres do diabo, o cenário externo era resolver o problema da exploração, da injustiça e da desigualdade. Esse que é o ponto fascinante. É curioso que, se você for analisar a história, nem o regime mais homicida nunca chegou ao poder dizendo que meu negócio é matar gente, eu vou terrorizar geral. Não, ele sempre vem com ideia. O chavismo, quando chegou ao poder na Venezuela, ele gente, daqui 10 anos vocês vão estar tudo passando fome e comendo cachorro na rua, beleza? Vota em mim. Não, falava que ia resolver os problemas, ia dar coisas, ia prover igualdade, sei lá mais o quê. Zeno, é uma coisa interessante, volte aos escritos nazistas clássicos, volte a Fromm, a Heidegger, né? O que é o nazismo? Peça para o nazista descrever o nazismo. Ele vai falar para você, o nazismo é sobre igualdade, é sobre proteção das classes trabalhadoras e o evitamento de exploração pelos capitalistas monopolistas, é sobre proteção dos direitos animais, é sobre preservação do meio ambiente, é sobre liberação feminina e é sobre aumentar a saúde geral da população. O problema é que a gente, obviamente, não
aceita essa autodescrição nazista. E a quantidade enorme de pessoas hoje, 2020, 2019, ainda aceitam a autodescrição comunista e param aí. Ou a autodescrição da teoria crítica da escola de Frankfurt, do comunismo 2.0, e param aí, né? Esse é o grande ponto. Toda a ideologia, as mais fascinorosas, mais bizarras que já existiram, elas todas se apresentam como redentoras de um futuro brilhante. Sim, e o que ele faz brilhantemente no livro é comparar obras de arte, mostrando justamente a natureza vil, né, de como isso é apresentado, por exemplo, no Jardim de Éden, né, como a serpente seduziu a Eva e assim por diante, né, ele fala de diversas óperas, e eu daria esse livro para muitas pessoas que eu conheço lerem, até porque ele tem essa... Na cara, né? Daria com o livro na cara da pessoa. Eu daria para ler porque eu gostei muito dessa parte poética, apesar de ser difícil às vezes de captar, porque, por exemplo, a maioria das pessoas nunca viu ópera, eu mesmo nunca vi acho que uma ópera na minha vida inteira, até porque o acesso pra gente que tá em países onde não tem acesso a... Estônia, aqui onde eu tô na Estônia, não onde tem tem ópera, não vai conseguir ver. Mas como ele tem esse lance poético, eu acho que é interessante a leitura, né? Pra aprender justamente que, assim, que as ideias destrutivas vêm sempre disfarçadas, sempre, de boas ideias, de boas intenções, né? E a escola de Frankfurt, ela se apresentava como isso, como vamos consertar a sociedade. Por exemplo, primeira coisa que a gente vê ali no livro, né, é como a destruição da família e da união entre homem e mulher, a harmoniosa entre homem e mulher, foi o primeiro alvo, o alvo mais fácil que eles viram para poder começar a subverter a sociedade. Então, mas é isso aí, o livro é um livro excelente, difícil de ler via audiobook, né, de ouvir, né, na verdade, via audiobook, mas eu recomendo. E mostra muito, ele contrapõe esse comunismo 1.0, que é o comunismo que a maior parte das pessoas conhece, é o comunismo que hoje até é mais caricato, né? É o comunismo da União Soviética versus um tipo de comunismo que visa destruir a cultura ocidental, né? Que é o comunismo que as pessoas que não acham que é comunismo, que é avanço, né? Que é progresso. Exatamente. Muito obrigado. Esse é exatamente o ponto onde eu quero chegar. No discurso político brasileiro, por exemplo, você vê claramente a incapacidade das pessoas de entenderem que é perfeitamente possível ser de esquerda, ser comunista 2.0 e ser contra o PSOL e o PT. Eu diria, correndo o risco de fazer uma caricatura, se você quer saber se alguém é de esquerda hoje ou não, pergunte a ele a opinião dele sobre casamento gay e liberação feminina. Não pergunte a opinião dele sobre a privatização dos Correios, a reestatização da Petrobras, ou se o imposto de renda alíquota tem que ser aumentado para 70%. Isso é irrelevante. É isso que a escola de Frankfurt mostrou. Isso é absolutamente irrelevante. Muito mais importante é saber a posição dos aspectos primais da destruição da família. Aborto. O litmus test. E é por isso, em particular, que eu tenho um enorme problema com os libertários brasileiros e americanos, chamados na conservosfera brasileira de Prague Boys e Articula Girls. O seguinte litmus test. Pergunto para qualquer um deles. Em troca da aprovação da Previdência do Paulo Guedes total, como tá com 1 trilhão, você aceitaria a liberação do aborto? Essa é a pergunta fundamental. Eles topam na hora. Na hora, Partido Novo, na hora. E os votantes do Partido Novo, na hora, trocariam. There you go. Então você sabe muito bem quem é que subscreve as ideias da escola de Frankfurt. Aí você entende a dimensão da vitória total do Gramsci, né? Quando ele dizia que o partido ia ser um imperativo categórico onipotente. Ele ia ser invisível, né? Como é que era o termo que ele usava? Eu até esqueci agora. Poder onipresente e invisível. De um imperativo categórico. Um mandamento divino. Daí, na verdade, todo mundo é de esquerda sem saber que é de esquerda. E é isso, exatamente isso que o Michael Walsh escancara. Isso está travestido na nossa sociedade sobre essa ideia de que tudo que é moderno é bom, é pra frente, é progressivo, progressista, isso vai melhorar a sociedade. Só que, como nós aqui bem sabemos, não é nada assim. Não tem por que você introduzir alguma política nova, fazer alguma mudança radical pelo fato apenas de ela ser nova e moderna. Nisso aí o Michael Walsh também toca, como outro ponto interessante que ele colocou aqui é o seguinte, que eles não se preocuparam em colocar alguma coisa, mas apenas em destruir, por dois motivos. Primeiro, porque esse tipo de gente, como ele coloca várias vezes ao longo do texto, não cria nada, apenas destrói. E segundo, porque é niilismo puro mesmo, não tem mesmo no que ficar batendo. Ele acha até, se não me falha a memória, que eles são mais nihilistas do que o próprio Nietzsche. Sim, que o Nietzsche tinha momentos positivos, de prescrição
restrições. Eles não têm, eles são a pura destruição. Isso um século depois de ter começado, né? Isso. Considerando que foi nos anos 20 do século XX, já faz quase um século e ainda não tem nada para propor, só querem destruir o que tá aí. O Juscelin, eu me lembro que é engraçado, eu me lembro mais de uma entrevista, eu tô tentando lembrar, eu acho que era o exército japonês kamikaze, marxista, uma organização marxista dos anos 70 que cometeu um atentado contra, se eu não me engano, um balcão da ELA, eu acho que foi em Roma, tentaram matar pessoas que estavam embarcando no avião, ainda no aeroporto, depois um deles foi preso. Eu lembro que ele deu uma entrevista e o repórter perguntou para ele sobre o Sociedade Futura. Ele falou, mas o revolucionário, na verdade, não sabe como é que vai ter Sociedade Futura, entendeu? Ele falou que o cara sorriu, o repórter falou, ele sorriu, ele falou, mas ele não sabe como vai ter Sociedade Futura, porque a gente sabe que a sociedade presente tem que ser destruída. O engraçado é que o Olavo de Carvalho apontou o Lula fazendo a mesma coisa, o Lula falou, não sabemos o tipo de socialismo que queremos, né? E depois ele lembrou muito bem que tanto Marx quanto Lenin gastaram pouquíssimo tempo em falar na sociedade futura, né? Aliás, o que eles tinham para falar sobre a sociedade futura era ridículo, né? Era coisa, se não me engano, a Lenin que falava que no completo socialismo, no completo comunismo, até os varredores de rua serão artistas, uma coisa ridícula, assim. Eles realmente simplesmente se recusam a pensar. É mais fácil acreditar no contrário, né? Que até os artistas serão varredores de rua. Só queria puxar aqui uma observação do comentário do Jusilei anterior, é que como é insidioso essa terminologia, né? Porque a esquerda se apoderou de certas palavras, né? Nos Estados Unidos é o liberal, no Brasil e em outros países é o progressista, que trazem conotações positivas naturalmente, né? Sim, você associa isso à evolução, por exemplo, da eletrônica, da própria mecânica, você associa isso a fatores que não são relacionados a ciências sociais. Exato. Essa falácia de que a sociedade evolui da mesma forma que um chip de computador é mais rápido. Isso, que uma máquina. Perfeitamente. A gente vai focar nesse ponto, porque esse ponto é crucial para entender o posicionamento político e para entender as possibilidades de análise. Esse ponto é importante porque a tentativa de equalizar tecnologias sociais com tecnologias materiais. Essa é a grande questão. Em grande medida, eu não me lembro agora se foi um texto aquela Radish Magazine, que era uma revista eletrônica que existiu por um tempo. Sim, eu cheguei a ler. Um tanto quanto subversiva, tá, gente? Não leio, vocês vão ficar chocadinhos, tá? Mas um dos pontos que eles tinham a Sociedade Carlyle, do Thomas Carlyle, para jovens reacionários. E é uma brincadeira, mas um dos pontos é que o progresso na tecnologia material mascara a devolução nas tecnologias sociais. Sim. Mas esse mascaramento ele não vai durar para sempre. Você pode estender isso, mas você não consegue remover. Remover uma tecnologia social, remover um pilar da sociedade. Então, em grande medida, o que a Escola de Frankfurt queria era uma devolução de tecnologias sociais, e eles apostavam, na verdade, isso de novo que é frustrante na parte da direita brasileira ou direita mundial, que eles não entendem, que eles apostavam no progresso das tecnologias materiais para servir de ariete para destruir as tecnologias sociais. Eu acho que assim, um tema que não foi coberto no livro, mas a gente poderia até discutir, talvez tenha alguma obra que aborde isso, que é o fato de que à medida que a tecnologia avança, e as pessoas estão tendo uma desconexão muito maior com a realidade. Isso facilita o trabalho desses arquitetos da mente, porque quanto mais abstrato é o assunto, como as pessoas vivem hoje muitas numa bolha de alienação, né, entupida de entretenimento, essas coisas, fica mais fácil para você instrumentalizar essas mudanças, que é uma coisa até que, assim, uma pessoa, a gente pode até abordar isso mais para frente também, que é tratado pelo Unabomber, o manifesto dele. Sim. Por mais louco o plano dele, né, de matar professores universitários, enfim, tem uma série de coisas que ele fala lá no manifesto dele que tem a ver justamente com isso, né, que a sociedade tecnológica vai ficando cada vez mais desconectada da realidade. É importante você tocar nesse ponto, Salazar, para deixar claro que nesse podcast nós procuramos separar as pessoas e suas falhas e mesmo as suas monstruosidades das suas opiniões, das suas análises, e principalmente quando as análises são argutas o bastante. Nesse sentido, a própria análise inicial de Marx da insustentabilidade de certas condições capitalistas é perfeitamente válida. As soluções deles são horrorosas, mas a análise é válida. Assim como o Unabomber, eu diria que ele vai... Spottion é perfeitamente válido o que ele apresenta. A Revolução Industrial e suas consequências foram um desastre para a humanidade. Esse é o grande ponto dele. Sim, ele está corretíssimo. A questão toda, a gente discutiu isso, eu não lembro agora no qual episódio, quando eu falei rapidamente da quarta teoria política do Guin, que a ideia, o homem ocidental está procurando uma resposta
mostra como é que ele vai reagir à Revolução Industrial, que na verdade criou um sistema perfeitamente antinatural. É repleto de recursos, repleto de confortos. Jamais vou negar isso, mas perfeitamente antinatural. Em grande parte exatamente por esse ponto que você falou. As conexões básicas, família, a tribo, comunidade, elas estão cortadas. Você falou de obras, eu acho que tem 2 livros interessantes que a gente pode em algum momento retomar. Um é do Eugene Jones, que é o Libido Dominante. Na verdade, como ele mostra que um dos métodos de degradação e de controle, na verdade, é a liberação sexual. E outro é o da Mary Douglas, aquele Símbolos Naturais, onde ela cria lá uma taxonomia de sociedades baseadas nas capacidades dos elementos de uma sociedade se relacionarem com círculos concêntricos de autoridade e comunidade. É interessante, acho que tem muito pano para manga. E assim, isso Assim, não, mas... tangencia aí o livro, né? Ele não aborda isso diretamente, mas eu acho que é algo também a se discutir. Tem um outro ponto que eu achei interessante no livro, que é a história de como ele coloca que desde o começo, a pergunta que sempre foi feita quando alguém queria fazer algo de diferente era por quê? E a teoria crítica e a escola de Frankfurt começaram a raciocinar do por que não. Do tipo, olha, por que não fazer isso? E aí se dava margem para fazer as maiores besteiras, as maiores propostas de reengenharia social que foram aparecendo com esse movimento, né? Sim, inclusive ele fala sobre a cerca de Chesterton. Isso. Que é basicamente o desafio às pessoas que querem fazer isso de forma inconsequente, que é a maior parte da população mundial, né? Se uma cerca está lá, né? Então a pessoa, antes de destruir a cerca, tem que responder por que aquela cerca está lá antes de propor a destruição dela. Então isso serve para casamento heterossexual, isso serve para voto feminino, né? Participação em massa de mulheres no mercado de trabalho, não sei se vocês lembram, mas chamou a atenção que ele até fala nisso, na participação em massa de mulheres no mercado de trabalho. Se está lá é porque ele foi bem corajoso no livro, porque são assuntos muito difíceis de abordar, né? Então ele fala justamente sobre essa cerca, se a cerca está lá, então alguém só pode propor a destruição, a retirada da cerca, se ela primeiro souber por que a cerca está lá. E aí, a partir disso daí, explicar para os outros por que a cerca tem de ser removida. Sim. É a questão primordial aí, que é interessante, né? Se você pega um cara como o Peter S. Williams, que é basicamente um filósofo e teólogo, apologista clássico, ele escreveu aquele livro, tentando lembrar, é um livro explorando os aspectos filosóficos do ateísmo, eu não estou lembrando o nome do livro agora, mas basicamente ele divide a história do Ocidente em pré-moderna, moderna e pós-moderna, e é interessante como a fraqueza do modernismo, o modernismo foi transiente, ele é intrinsecamente instável, exatamente porque a resposta dele para a cerca de Chesterton sempre é: para que essa cerca existe? Eu não sei, e você não tem um paper, e você não tem um artigo peer-reviewed, publicado, com experimento controlado com um grupo de controle, demonstrando que a cerca é necessária. Logo, ela vai ser removida. Esse é o aspecto inerentemente instável. Esse tecnicismo boboca é que torna a transição do pré-modernismo para o pós-modernismo, que é basicamente a loucura, né, completa, a negação de tudo, em última instância, da própria verdade. Ela acontece num espaço de tempo que não tem como segurar, né? E isso, se por um acaso o Snowflake quiser derrubar a cerca, não ficar insatisfeito com aquilo, ter uma crise de choro e chamar de fascista quem pediu explicação, né? Muito bom ponto, porque aí você me ajuda a lembrar do outro aspecto que ele toca bastante, que é na correção política, né? O politicamente correto, né? Que esse é outro ponto importante, que na verdade tem um capítulo do livro, eu não lembro se eu comentei isso talvez com o Jusileu, eu lembro que alguém comentou comigo, mas é que chama, como é que chama mesmo? Of Light and Darkness. E quando ele faz essa analogia com a luz e trevas, mostrando que as luz e trevas são dois conceitos assimétricos, na medida em que o diabo, que representa as trevas absolutas, ele não pode tolerar nem mesmo um palito de fósforo de luz. Qualquer tipo de luz já quebra as trevas. E isso mostra exatamente a necessidade do totalitarismo que você vai ter em algo como politicamente correto. Essas neuroses transformadas em filosofias e, portanto, em programas de governo que você vê nessas pessoas altamente ressentidas, no fundo, tudo isso é ressentimento, né? Eu acho que move, voltando à pergunta do Jusilei lá, as pessoas vieram para os Estados Unidos, como é que elas repagaram porque são ressentidas, né? Esse ressentimento não tolera qualquer tipo de dissensão, porque ele é intrinsecamente assimétrico, né? Ele é a não existência, né? Ele é a negação do que nos faz humanos. É por isso que é importante que nenhum tipo de dissensão seja tolerado. Isso é muito, muito interessante. Muito interessante como ele abordou a correção, o politicamente. Ele lembra que a tolerância que essa gente pede é uma via de mão única. Eles querem que você os tolere,
Mas eles não te tolerarão porque você é isso e aquilo. Feio, chato e bobo, fascista e o que mais você quiser rotular. Eu achei, procurando o material além do livro, né, achei vários vídeos na internet que associam o politicamente correto diretamente à escola de Frankfurt. Uhum. Inclusive tem vocês viram entrevistas do Michael Walsh? Não vi. Eu vi. Teve uma muito engraçada que ele deu pro PJ Media, onde ele começa falando assim: eu queria escrever um livro que fosse altamente popular e altamente vendável, bem sexy. Daí eu escrevi um livro sobre Deus, o diabo, o embate entre o bem e o mal, filosofia, música clássica e ópera. Sucesso de venda. Eu vi essa entrevista também. Mas mais de uma entrevista ele fala justamente que o que motivou ele a escrever o livro era falar sobre Deus e o diabo, realmente, literalmente. Sim. Isso. Não no sentido Sim, figurado. não, literalmente. Pra quem não sabe, ele se declara, claramente ele é um católico, tá? Ele é um católico irlandês, né? de origem irlandesa, né? Ele é um americano, mas católico, família católica irlandesa. O livro não é particularmente apologético, ele faz esse ponto várias vezes que você não precisa efetivamente acreditar em Deus ou o diabo para entender o que ele chama de ur-narrativa, né? Ur no sentido que é aquela original, né? Que é a narrativa fundadora da civilização ocidental que está na Bíblia cristã, você não precisa efetivamente acreditar, mas aqueles, ainda que você não acredite, não é o meu caso, eu acredito, e ele também acredita, ainda que você não acredite, há a metáfora, um símbolo poderoso ali, que em última instância existe nos nossos inconscientes coletivos, se você quiser usar um termo mais epistemologicamente neutro. Jungiano. Isso também é interessante. Jungiano. E é interessante que a escola de Frankfurt rejeitou Jung e abraçou Freud, né? Falou Jungiano, mas é interessante que ele faz esse ponto também. Então, aí outro aspecto interessante, para voltar a falar, porque, de novo, eu acho que é importante falar desse ponto da coragem dele de falar de assuntos altamente espinhosos, ele chega a falar de como a liberação sexual, na verdade, ajudou beta-males, né, machos beta, a executarem conquistas, que na verdade não são conquistas, porque afinal de contas qualquer mulher tem jeito de fazer, deve fazer o máximo possível de sexo com qualquer um. Eu achei interessante que ele tocou nesse ponto. Outro ponto que eu achei que ele tocou com coragem foi na questão de raça e particularmente na questão da mobilização nos Estados Unidos em particular, da academia toda, da inteligência toda contra os americanos nativos, os americanos nativos brancos. O que outro ponto? Aí quando ele falou de classe, o que eu achei interessante no que ele falou de classe é que ele não poupou jornalistas. Ele deixou claro que jornalistas são os militantes, eles são a linha de frente, a vanguarda da revolução niilista da escola de Frankfurt. Mais uma vez ele tem razão. Não, perfeitamente. É o que eu tô falando. É impressionante que ele foi bastante direto, bastante corajoso em tudo isso, né? Eu acho que são 4 pontos que a gente citou aí, no qual vale a pena ler simplesmente pela essa perspectiva fresca que você vai... fresh, eu usei fresh, eu tô traduzindo fresco, mas essa perspectiva é diferente que você vai ter desses aspectos políticos. Uma outra coisa também que vale a pena lembrar, e que ele falou rapidamente, mas muito bem colocado, é que as restrições, por exemplo, a liberação sexual, os pudores, os limites, eles não são intrinsecamente ruins. Você tem um motivo por trás deles, na maior parte dos casos. E aí a escola de Frankfurt simplesmente foi lá e acabou com aquilo, inclusive, assim, acabou com a via positiva e com a via negativa. Tanto com o que era o padrão, quanto com o que impedia você de fazer o negativo daí. Não, e de propósito, né? Assim, o que é mais assustador, né? Eles não sabiam que sociedade eles iam criar, eles não sabiam qual seria aí o resultado final, mas eles fizeram de propósito, né? E esconderam isso, né? Como se fosse coisas positivas para a sociedade. Então, assim, essa parte que eles ocultaram coisas negativas, né? Para poder passar como se fosse uma libertação, né? Uma espécie de liberdade da sociedade de amarras antigas, né? Eles venderam como se fosse, como o Pepe falou, né? Como se fosse o homem era patriarcal, ele escravizava as mulheres. Então, assim, nunca eles ocultaram, na verdade, ocultaram sempre os aspectos positivos que eles já sabiam que tinha da formação da sociedade, né? Eles não eram ingênuos. De forma alguma. Ficou confuso, essa sua conclusão ficou confusa. Você quer reformular, não? Se eu entendi bem o ponto do Salazar, é que a escola de Frankfurt, assim como todas as organizações gnósticas, ela tinha um discurso externo e um discurso interno para os iniciados. O discurso interno para os iniciados era, sim, nós vamos destruir a civilização ocidental e destruir qualquer coisa na civilização ocidental. Nós vamos, nesse processo, inclusive, causar dor, morte e destruição, mas a dor, morte e destruição é necessária para a criação de um paraíso na Terra, de um futuro brilhante.
brilhante, e para o mundo externo, não. Nós estamos simplesmente preocupados com as pessoas que estão sendo exploradas e que estão sofrendo injustiças. Mais ou menos assim, eles sabiam de onde vinha a sociedade, como ela tinha sido formada, e eles sabiam que o efeito daquilo não era bom. Do primeiro momento, eles em nenhum momento achavam que assim que a sociedade era ruim, não era isso. Ficou bem claro que eles eram estudiosos, né? Eles sabiam de onde estavam vindo. Eles eram estudiosos da mesma maneira que tipicamente equipes de demolição têm engenheiros de alta habilidade que estudam a natureza das fundações para saber exatamente que fundações destruir, né? Não tem nem como, né? Você não consegue ter uma grande equipe de demolição se você não tem grandes engenheiros na equipe. Nesse aspecto, sim, eles entendiam a necessidade disso, mas o ponto importante aí, eu acho que é exatamente voltando nessa questão gnóstica, e algum dia desse eu espero que a gente discuta o livro do Eric Voegelin, o Science, Politics and Gnosticism, é a revolta contra o universo, que na verdade é uma revolta contra Deus, porque o universo não está ordenado do jeito que eu quero. Ele não está ordenado do jeito que eu quero, porque tem aparentes injustiças. Se você vai pegar a própria questão sexual, né? Se você é gordo, baixinho, você vai fazer menos sexo do que um macho alfa grande e musculoso. Esse é um problema, para ser uma injustiça. E em segundo ponto eles tinham vícios pessoais, eles tinham pendores pessoais que eles precisavam justificar em última instância. Lembra que a própria Simone de Beauvoir e o Sartre, eles eram promíscuos. Simone de Beauvoir bissexual promíscuo, e eles chegaram a escrever em favor da pedofilia, né? Os dois. Então existia uma enorme... Eles estavam legislando em causa própria, sim. Para resumir é isso, né? Todos eles tinham alguma espécie de desvio de comportamental, como a sociedade os reprovava. Mas você veja que o Salazar, que é interessante que essa eu acho que é o ponto do Michael Walsh, é o ponto que eu faria também. Não só a sociedade os reprovavam, eles mesmos se reprovavam. No fundo, eles sabiam que eles contemplaram os mais altos píncaros da virtude, como todos nós contemplamos, e a diferença do homem ocidental, nesse caso eu digo ocidental, que tem uma tradição greco-romana e cristã, é perceber que, olha, os píncaros da virtude estão aqui, eu nunca vou chegar lá, eu não vou me igualar a isso, eu vivo num mundo caído, numa natureza, a queda do homem introduziu o pecado no mundo, e eu nunca vou chegar lá, mas eu não me recuso a admitir que existe um cabedal de virtudes objetivas que eu régua pela qual eu posso ser avaliado. E o problema da escola de Frankfurt, que é o problema, por isso que eu gosto muito do termo que o Michael Walsh usa, que é a esquerda satânica, que é satânica, que ele impulsa satânicos. Já que eu não posso ser medido por essa regra, eu vou destruir a regra. Esse que é o ponto primordial. Sempre advogando em causa própria, como você colocou. Sim. Eu não me lembro quem foi o autor agora que fez esse ponto. Eu acho que foi aquele John Ray, que é um psicólogo, um psiquiatra, que fez o ponto que feminismo basicamente é uma doença mental politizada. É a politização de doença mental. É basicamente isso. Isso vale para tudo, né? Para todo o progressivismo, né? Especialmente no âmbito sexual, né? Alguma frustração sexual transformada em política, né? Em política, em plano de ação. Agora falando especificamente sobre os elementos lá da escola de Frankfurt, acho que o que mais foi danoso talvez tenha sido o Marcuse, né? Criou praticamente o politicamente correto, né? Foi ele que inventou o politicamente correto. Né? Sim, é porque em certa medida ele deu a meta-ferramenta que permite que todos os outros avancem, né? Esse é o ponto relevante, né? Uma ideia chamada de repressão, como é que era o nome? É tolerância repressiva, né? Então, tolerância repressiva não deve significar boa coisa. Você sabe, Salazar, que você falou agora do Marcuse, é interessante que eu já tive essa discussão com liberais, com economicistas, com o pessoal do Homo Econômicos, com libertários em geral, que é economia uberales, e eu já ouvi da boca de um deles, veja só você, o nível de cegueira, que o mais de 68 na França, né, e o mais de 68 nos Estados Unidos não representou nada, não teve impacto nenhum, porque a economia continua a mesma. Exatamente. Isso te dá o tamanho da vitória da esquerda, né? Eu concordo com você que provavelmente o mais intrusivo nas nossas vidas pessoais hoje é Marcuse, mas eu diria que o pai fundamental disso é o Gramsci. O Gramsci, assim, ele tá corretíssimo. Todos serão socialistas sem saber que são socialistas. E isso é brilhante. Sim, embora... Isso, para mim, é a maior prova disso. O livro também menciona, faz uma certa volta ao passado aí, quando ele pega desde o Rousseau também, e aquela história do bom selvagem, e começa a descrever assim, o bom selvagem existe? Ou será que é só um fetiche dessa galera? Será que só existe no inconsciente deles?
Rousseau que se achava Jesus Cristo, né? Isso, mas esse é o ponto importante. Ele cita o livro do Paul Johnson, Intellectuals, que eu acho que, inclusive, tem traduzido para o português, o Intelectuais, é um livro que eu recomendo para todo mundo, é um livro brilhante do Paul Johnson. E você percebe que, começando com o Rousseau, se não me engano, o Rousseau é o primeiro, é um absoluto monstro. Sim. O Rousseau é um demônio em forma. Alguém que consegue ter 4, 5 filhos. Você tem ideia do que você pegar um bebê recém-nascido, colocar numa caixa, o seu filho, e colocar no orfanato? 5 vezes? Onde ele muito provavelmente, 5 vezes onde ele provavelmente ia morrer. Esse não é um ser humano. Me desculpa, isso não é um ser humano. Sim. Mas eu insisto com você que essa depravação moral é o que ele tentava justificar. E desde então, eu acho que é o Paul Vitz, que escreveu aquele livro Psicologia do Ateísmo, acho que é isso, o nome, Psicologia do Ateísta. Ele que já foi um ateu, ele fez esse ponto que muito do ateísmo, na verdade, é justificativa de comportamentos sexuais desordenados, né? Muito, especialmente do ateísmo militante, e desejo de não assumir responsabilidade. Né? Então, insisto que são fraquezas pessoais transformadas em filosofia, em política, em plano de ação. Eu acho que é a terceira vez que eu falo isso, mas é impressionante como esse ponto é primordial. Quando você vai no núcleo disso, você começa a perfurar do jeito que ele fez, e é por isso que a menção ao Rousseau é tão importante que ele fez, que o Juscelino lembrou, porque deixa claro isso. Vocês lembram, se algum de vocês, não sei se vocês leram o Intellectual, mas assim, a vida de Marx, assim, um canalha absoluto. Quer dizer, o cara que comia empregada sem parar, na mesma casa, junto com a esposa, um porco que comia empregada na casa junto com a esposa, quando a empregada ficou grávida, ele meteu o pé na bunda da empregada. E era gigolô do Engels ainda, né? E era gigolô do Engels, exatamente. Então, assim, são absolutos monstros. O interessante no livro do Paul Johnson é que ele começa o livro dizendo, claro, que se você for examinar com o microscópio, a vida de praticamente ninguém sai ilesa. A minha não sairia ilesa. Só que a diferença é a seguinte, voltando àquela visão lá que eu fiz de pré-modernos, que Peter S. Williams faz de pré-modernos, modernos e pós-modernos, os pré-modernos diziam o seguinte, não olha pra minha vida, não. Eu não sou exemplo. Jesus Cristo é o exemplo. Nossa Senhora é o exemplo. Os santos da igreja são exemplo. Eu não sou exemplo, não. Esses intelectuais que eu vou examinar agora, eles deixaram claro que tudo isso tem que ser jogado fora e que eles eram o exemplo. Ok, se vocês são o exemplo, se vocês são o novo Cristo ou o novo Deus que vai mudar a sociedade, então eu tenho o direito de avaliar você em todos os seus comportamentos. Esse é o grande ponto. Esse foi o aspecto brilhante. O Zeno comentou da entrevista, ele chegou a citar, você lembra disso, o Zeno? Na entrevista, acho que com o Stefan Molyneux, ele falou um longo tempo sobre Marx, lembra assim, como ele achava Marx assim, um canalha, um demônio mesmo, uma pessoa horrorosa, assim, no trato com os outros. Você lembra? Sim, todos eles, né? Todos eles, é um negócio impressionante. As pessoas são ruins, as pessoas são absurdamente ruins. Elas têm, não vou dizer que nenhuma, mas praticamente nenhuma qualidade redentora, né? Isso que é um negócio impressionante. Sim, e o Michael Walsh ainda menciona que no caso tanto do Rousseau, quanto do Marx, quanto desse pessoal da Escola de Frankfurt, o Michael Walsh menciona no livro que esses intelectuais todos, do Rousseau até o Marx e a Escola de Frankfurt, os principais, o Marcuse, por exemplo, tudo aquilo, eles se colocavam como os próprios deuses das vidas deles, né? E aí era o que ele fala depois, que é o pessoal que adorava a humanidade, mas não aguentava o próximo, né? Sim. Exatamente. E não acreditavam no Éden, mas queriam criar um céu na Terra, né? Que a gente poderia até abrir uma divagação aqui para a Cidade de Deus de Santo Agostinho, né? Que isso não é aqui na Terra, galera. Não é. Acorda. Mas, enfim, o mal do socialista é sempre achar que é o ungido da coisa, né? E assim, os snowflakes hoje, o exército dos snowflakes está com a mesma crença. Mas é por isso que eu gosto desse podcast, porque é muito boa lembrança da Cidade de Deus. É um dos aspectos, é um dos textos fundadores da civilização ocidental, como nós a conhecemos, porque fica claro naquele momento de que a nossa sociedade é imperfeita e a gente vai trabalhar para melhorá-la. Em primeiro lugar, melhorarmos a nós mesmos, depois, e através da melhora a nós mesmos, melhorar a sociedade, mas nunca vamos conseguir, né? Eu gosto muito de uma frase do Nicolas Gomes Dávila, que é inspirado pelo Cidade de Deus, que diz o seguinte, um reacionário é um homem que sabe que as soluções para os problemas não são políticas. É algo desse tipo, tá? Eu tô fazendo uma tradução aqui, meio grosseira, mas basicamente a ideia é essa. A gente volta ao Eric Voegelin, né? Que não adianta buscar transcendência através do material. Para lembrar da formulação, né? Que até onde eu me lembro, nem é do Eric Voegelin per se, é daquele cara que fazia Fireline, que tinha aquele programa Fireline, esqueci, me fugiu o nome agora daquele intelectual americano, que é Não Imanentize o Escatom, para tentar traduzir antes que o pessoal fale, puta merda, agora você realmente
Tobal, não traga o fim dos tempos, o paraíso, para dentro da história. Que esse era o ponto do Cidade de Deus de Santo Agostinho, né? Que foi escrito quando Roma foi saqueada, né? Dizendo, ó, os impérios vão aparecer, vão desaparecer, vão surgir, vão cair, entendeu? Nós temos que cuidar aqui da cidade dos homens, entendeu? Até a segunda vinda de Cristo, que é nesse momento que os problemas serão resolvidos. Sim. Totalmente. Não antes disso. E para aqueles nossos ouvintes que são da alt-right e gostam de autores mais contemporâneos, uma metáfora muito pior do que Santo Agostinho, mas que também é válida, é do Jordan Peterson, quando ele diz clean your room. Melhora a si mesmo primeiro. Né? Você começa a melhorar, mas melhorar a si mesmo. Qualquer hora a gente vai falar como eu falei, do Eric Voegelin, não sei se você lembrou, ele cita lá, acho que são as 12 características do gnóstico, mas se não me engano a primeira é exatamente essa. O gnóstico está insatisfeito com a ordem do universo. Mas ele jamais consegue imaginar que esse fruto dessa insatisfação é algo interno a ele, tem que ser algo externo. Sempre. Você lembra que um dos temas do livro do Michael Walsh, quando ele fala, é que na verdade esses intelectuais estavam executando o que eles viam como vingança contra a civilização ocidental. E de onde vem essa vingança? Essa vingança, na verdade, vem do fato que deles imaginavam serem eles, em última instância, e não as mulheres, não os trabalhadores, não os negros, não os travestis, eles injustiçados. Eles não tinham posição de autoridade absoluta. Né? Não se esqueça que durante pelo menos 30 anos, quer dizer, a Escola de Frankfurt está falando de 1930, antes de 68, na verdade, ela era ignorada no próprio mundo marxista, né? Esses caras foram, na verdade, eles sofreram chacotas, né, antes disso, né? Antes de tomarem o poder, né? Então, o problema primordial do intelectual é que ele sempre se vê nessa posição no qual toda a honra é devida a ele, e a honra não vem simplesmente porque ele não lida com coisas do mundo real, né? Ele não tem para lembrar o Nassim Taleb Skin in the Game. É interessante isso porque o intelectual está inserido lá no mundo da academia, onde papers e certificados dizem muita coisa, mas isso não se traduz para o mundo real, né? Onde as pessoas precisam fazer coisas que efetivamente contribuam de alguma forma. Então, acho que isso explica porque normalmente intelectuais são atraídos para esse tipo de ideologia, né? Porque eles veem que é a oportunidade deles de terem poder de fato. Sim, de remodelar a sociedade para dar o poder de fato a quem merece o poder, que são eles, né? A quem justamente mereceria o poder, entendeu? O poder não está com eles porque é uma injustiça. Por isso que é tão importante para eles abolir uma autoridade divina. Com uma autoridade divina existem, obviamente, uma ordem absoluta das coisas que eles rejeitam. Então, a ordem, na verdade, a absoluta tem que partir deles, né? Mas você vê que é interessante tocar nesse ponto, porque você poderia, em última instância, eles poderiam, não, mas eu vou me infiltrar na igreja para, uma vez uma posição de autoridade dentro da igreja, assumir a autoridade e a honra que me é devida. Mas aí vem o problema primordial de que eles são, em sua maioria, e quando eu falo maioria, eu falo 99%, depravados e pervertidos, e tem a questão primordial do cristianismo ser muito, especialmente o catolicismo, ser muito específico em que comportamentos sexuais são adequados, são aceitáveis ou não. Né? E isso, inclusive, ajuda a explicar o ódio que eles têm ao cristianismo. Né? Sim. Para todo mundo que passou muito tempo numa universidade, como alguns de nós passamos, muito tempo, você percebe claramente você precisa de um sistema de ideias que permita ao professor comer o máximo de aluninhas gostosas sem nenhum tipo de restrição. Né? É isso que ele quer. Aí tem várias funções, né? Não só isso, como destruir a própria pilar da sociedade. Então acaba servindo a múltiplos propósitos. E ainda por cima isso é agravado pelo fato de que esses intelectuais, com raríssimas exceções, talvez eu não conheça nenhuma de cabeça, mas talvez tenha alguma, não tem skin in the game, né? O máximo que eles vão fazer é ficar no ostracismo por algum tempo, até serem adotados por outro grupo mais pra frente. O Juscelino, permita-me só falar 2 minutos sobre isso, porque a gente tá falando de skin in the game, só pra ter certeza que todo mundo entende. O ponto do skin in the game, pra quem não tá familiarizado com o excelente livro do Taleb sobre o assunto que eu não posso recomendar mais, é que é muito fácil saber... Taleb é o Nassim Nicholas Taleb, muito obrigado. E ator do Cisne Negro e outros Antifrágil e o Skin in the Game. Como é que chama em português, gente? Vocês lembram? Arriscando a própria pele. Arriscando a própria pele, exatamente. Que a ideia base é que todas as profissões, as áreas de atividade humana, onde é muito fácil saber quem é um especialista. Que tem um especialista tem especialista piloto de avião? Sim. Como é que você sabe que ele é especialista? Ele está vivo. Tem especialista em desarmamento de minas? Sim. Como é que você sabe? Ele desarmou minas por 10 anos e está vivo. Tem especialista em encanador, como o nosso próprio Juscelino encanador? Tem. Sabe por quê? Porque ele tem clientes.
Então, nessas áreas é possível. Ficou filé, patrão, tá sequinho. Aí, ó, tá vendo? Ficou filé. Aí ele sabe imediatamente, aí o freguês paga ele e o freguês vai recomendar. Agora, o que é um especialista em sociologia? O que é um especialista em estudo de gênero, afrodescendentes, queer transexual? Quando ele está errado, qual que é a consequência? Consequência nenhuma, na verdade. Então, esse que é o grande ponto. É isso que a gente quer dizer com que eles não têm skin in the game. Não têm skin in the game porque a verdade é que as consequências práticas imediatas para eles, não para a sociedade, para eles, dos erros deles são inexistentes. Exato. E no Brasil isso é agravado porque a maioria desses intelectuais está agarrado a uma universidade pública, tem estabilidade, né? O Jusilei, mas é interessante que ele fala 2 vezes no livro, ou 3 vezes, ele ataca também os funcionários públicos quando ele fala dos clerks, né? Eu achei interessante também que ele contrapõe esse desejo da indução ao funcionário público, sei lá, dos europeus orientais, por exemplo, com o espírito, que ele considera o espírito livre americano. Eu até acho que ele foi um tanto quanto ingênuo, um tanto quanto tolinho nisso, mas eu acho que ele tem todo o direito de fazer pelo menos a distinção, e você lembra que ele fala, Jesus Cristo nunca disse que os clerks, né, os, sei lá, contínuo de repartição pública herdarão a terra. Então achei interessante que ele toca inclusive nesse ponto, né, porque o ponto interessante da escola de Frankfurt é que todos eles, na verdade, eram protegidos por várias cadeias ou de serviço público, ou de tenure, ou de estabilidade de emprego, né, enquanto eles publicavam seus escritos satânicos. Até porque tem, acho que assim, um dos capítulos que eu mais dei risada aqui foi o do Reich, né? Uhum. E o cara era completamente maluco, né? Um cara não ia funcionar para trabalhar num lugar normal, né? O cara era um nutcase total, né? Ele criou uma máquina chamada Orgone, que era para você armazenar a energia sexual. Até a FDA falou que ele era uma fraude de primeira categoria. Um charlatão. E é interessante porque o Salazar, em particular, que gosta muito. Eu também gosto, na verdade, mas o Salazar que me introduziu no mundo dos livros dos filmes do Woody Allen, que qual é aquele filme do Woody Allen que tem o Orgasmatron, que foi baseado no. Sleeper, o Dorminhoco. O Dorminhoco, que tem o Orgasmatron, exatamente baseado nesse dispositivo ridículo do. Eu não sabia disso. Eu já tinha visto esse filme Dorminhoco várias vezes no passado, e não sabia que a inspiração foi justamente essa máquina que esse maluco criou. Era uma máquina. Ele criou, não sei se ele tentou vender, né? Vou até pesquisar depois, mas o cara era completamente louco. Sabendo como esses caras eram desesperados por dinheiro, eu não vou ficar surpreso se eles tentaram vender, né? Um negócio que era interessante no Marcus Horkheimer, que era o presidente da escola de Frankfurt, do instituto, né? Ele pagava salário de fome para os funcionários, procurava não pagar na medida do possível, não dava bom, não dava nada, né? Ele explorava os funcionários desse, enquanto defendia a liberação das massas, né? Contra a exploração capitalista. Isso a gente encontra até hoje, né? Todo mundo que é membro do Partido Comunista aqui no Brasil vai fazer enxoval nos Estados Unidos, passar férias na Europa, né? Ninguém quer dividir o salário com a empregada nem com o motorista. Ô Zeno, eu lembrei de outra coisa, porque eu lembro que você foi a primeira pessoa, eu não tô acusando você de originalidade, mas você foi a primeira pessoa que formulou isso pra mim muito bem formulado, que eu sempre fiquei impressionado. No capítulo 15, quando ele fala de oicofóbicos e xenófilos, né, em vez de xenófobos e oicófilos, ele inverte, né, são xenófilos que gostam de estrangeiro. Não sei se você lembra, quando ele fala dos boomers, ele fala, eles são o Dorian Gray invertido. Dorian Gray do retrato de Dorian Gray, né, da obra literária. Esse Dorian Gray na geração Baby Boomer. Olha aí, ô Salazar, sua geração predileta, Baby Boomer. Eu adoro Baby. E internamente eles são adolescentes em pensamento e em aparência, e externamente eles são decrépitos, corrompidos e destinados ao fracasso. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu me lembro que você foi a primeira pessoa que formulou, claramente falou, a geração guerrilheira que lutou contra a ditadura no Brasil, eles não conseguem sair de 64. O momento de glória deles, eles têm que ficar nisso, porque eles têm que, o tempo todo estão renomeando rua pro nome de Lamarca, né? Eles não conseguem sair disso, né? Eles estão presos. O que acontece com a nossa querida MPB também, né? Caetano, Gil, né? Eles se veem como heróis, né? Pessoas. É engraçado isso, porque hoje a gente vê essas pessoas se autoexilando lá, se justificando na Europa, né, que estão sendo perseguidos pelo regime fascista no Brasil, e se pergunta se não foi isso que aconteceu naquela época também, né? E a pessoa simplesmente, vou lá dar um rolê em Londres, ver lá o que está acontecendo, e aí ficou como exilado político para a história. Como já dizia Paulo Francis, se é por falta de adeus, PT saudações. Outra coisa
importante, eu tô tentando lembrar que capítulo que foi, mas quando ele cita, e isso eu acho que é crucial para qualquer direita brasileira com alguma esperança de executar alguma luta no plano cultural. Quando ele fala das regras para radicais do Saul Alinsky, o Saul Alinsky foi o mentor do Obama, que na verdade foi um filho, né, da escola de Frankfurt, ele não foi membro, mas ele foi doutrinado na escola de Frankfurt. E da Hillary Clinton. Foi mentor do Obama, quando ele escreveu Regras para Radicais, e da Hillary Clinton, ele, na verdade, ele não dedicou, mas ele elogiou muito no Regras para Radicais o Lúcifer, né? Na opinião dele, o primeiro radical que lutou e conseguiu seu próprio reino, grande bosta de reino, inferno, né? Negócio que o Michael Walsh fala muito bem, que eu não tinha tentado, na verdade, mas é verdade. Lúcifer é um fracassado porque o reino que ele queria era o céu, e esse ele perdeu. O reino que ele ganhou foi o inferno, para onde ninguém quer ir, salvo por punição, né? De qualquer forma, o Saul Alinsky, na regra número 4 dele, no qual ele dizia: faça o inimigo seguir o seu próprio livro de regras. Você pode matá-los com isso, porque eles não podem obedecer às suas regras ipsis literis completamente, mais do que uma igreja cristã pode realmente obedecer o cristianismo completamente. Eu volto naquela questão que eu estava tentando falar do patamar, da régua da virtude, pelo qual, quando todos nós somos medidos na régua da virtude, nós somos pequenos. Né? Por que isso é importante? Para deixar claro que a tentativa de acusar a esquerda de incoerência, que isso é uma coisa que aparentemente me irrita, ela, é improdutiva. Eu insisto que B, na verdade, ela aumenta o status da esquerda, porque mostra que a esquerda é quem pode violar regras sem problema nenhum. E C, ela dá à esquerda munição para amarrar as mãos da direita, né? E um exemplo disso é o Marcuse com a tolerância repressiva, né? Ele cobra a tolerância de discurso, por exemplo, da direita, e mais uma vez no poder ele dá a tolerância a qualquer tipo de discurso, é nula, é zero. E aí, isso que eu acho que trazendo aqui para nossa discussão no Brasil, por exemplo, os libertários americanos erram muito nisso, né? De querer, não, eu tenho um patamar de moral superior, então eu não vou me rebaixar a discussões, eu vou atacar meu inimigo, eu vou estender a mão quando ele estiver certo. Né? Tudo isso que os comunistas, os socialistas e a esquerda quer, né? A esquerda que sabe muito bem usar isso contra os conservadores. Né? Esse pudor que o conservador tem de jogar dentro de certas regras, né? Isso. Foi aquele diretor de teatro, Roberto Alvim, que foi perseguido, teve a vida praticamente destruída depois de se declarar pró-Bolsonaro. Eu acho que é Roberto Alvim o nome dele, certo? Eu esqueci do primeiro nome dele. Mas eu acho que é Roberto Alvim. Que agora ele virou presidente da... Funarte, talvez. Bolsonaro deu um cargo a ele na administração pública. Aí, não sei também. Eu esqueci agora qual é o cargo exatamente. O Conselho Nacional do Teatro. Oi? Funarte, talvez algo desse tipo. Mas a primeira coisa que eu vi desses libertários, soja, covardes, absolutamente aterrorizados com a perspectiva de confronto, é dizer o seguinte sobre o Roberto Alvim: espero que ele selecione pessoas baseadas na competência e honestidade, não de acordo com aspectos políticos. Falei, mas é assim, exatamente por isso que a esquerda sempre ganha, porque quando o esquerdista está lá, ele vai escolher baseado em aspectos, ele vai recompensar a tribo dele, ele vai escolher baseado em aspectos ideológicos. Daí, num interregno da esquerda, quando a direita consegue entrar, ela vai escolher baseado em critérios objetivos, que vai incluir um certo número de esquerdistas. Quando a esquerda voltar, ela vai continuar a esquerdizar, e assim vai a marcha da esquerda. Né? Você viu a entrevista como foi esse processo do Roberto Alvim aí? Eu ouvi o podcast do Morgenstern com ele, foi genial, sensacional, recomendo para todo mundo. Foi espetacular. Espetacular. Dia pra noite ele era diretor premiado, não sei o quê, curador de festival, curso de teatro, por todo lado, do dia pra noite sendo uma não pessoa, e um intocável no meio cultural, é impressionante. Uma não pessoa. E esses esquerdistas todos foram bem explícitos em dizer pra ele: você não vai mais participar de festival, tá? Você não vai ser convidado mais pro festival, você morreu pra mim. Eles foram claros nisso. Basicamente a relação que você espera de alguém na terceira série do ensino fundamental. Eu não sei, isso é fato, mas basicamente a reação que você espera de alguém que entende que está em guerra, né? Sim, mas a esquerda está na terceira série do ensino fundamental, então é coerente. Sim, mas o problema é que são contra essas pessoas que nós estamos lutando, né? Eu insisto na tese que a questão primordial é que como é que você luta com elas? Se elas têm esse nível de tribalismo e você se recusa a ter um nível de tribalismo para voltar no ponto Salazar, não, eu sou superior, eu vivo no mundo brilhante das ideias da meritocracia, ok, você vai perder, né? Você imagina os aliados dizendo que eles não iam fazer carpet bombing ou strategic bombing na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas. Não, isso a gente não vai fazer, entendeu? Isso já é demais. Aí também já é demais, porque eu sou melhor do que eles,
só uma parte da história, tá? Quem começou o carpet bombing, strategic bombing, foram os aliados, não os nazistas, só para deixar claro. Antes que as pessoas pensem, os nazistas só responderam a isso. Inicialmente eles se recusavam a atacar áreas civis na Inglaterra em particularmente com carpet bombing, mas que seja. Em suma, o lado bonzinho fez uso de uma arma terrível, uma arma que em última instância é imoral, porque ela não tinha outra opção para resolver o problema. Você quer ganhar a guerra ou não, né? Porque a esquerda está lutando para ganhar a guerra. Você está lutando para quê, exatamente? Para se sentir bem? Para chegar em casa, quando você toma uísque com seus amigos libertários e você discutem suas aplicações na bolsa, vocês possam sentir melhores? É essa a ideia? Esse para mim é o grande problema. Pois é. Nesse ponto, eu queria só lembrar um ponto que o Salazar colocou aqui na discussão prévia que nós tivemos sobre o assunto da semana, que a arma mais potente que a direita tem contra a esquerda é sacanear o quão eles são ridículos. Nos Estados Unidos, por exemplo, pouca gente usa. No Brasil, nesse ponto, está bem mais avançado. Por isso que memes parecem coisas bestas, né? Não importantes, mas é muito importante, é uma ferramenta para expor o quão ridículas são as ideias da esquerda, né? Quando apareceu a tal lá nos Estados Unidos, apareceu aquela gorda num campus falando que saiam fascistas, né? Do campus, alguma coisa. Isso aí ela foi apelidada de um Pokémon lá, né? A pessoa falou, nossa, mas não vamos tirar sarro porque ela é gorda. Não, tem que tirar sarro sim. Tem que tirar sarro sim. Tem que mostrar o quão é ridículo na origem. Na origem isso tem que ser combatido. Caso contrário, assim, só vai ganhar força. Então se você pega esse pessoal que fez a página do Humans of PT, né, que foram os garotos aí, né, o Loen lá, eles foram muito importantes. Isso. Foram muito importantes. Não, eles foram fundamentais. Eles ainda são hoje fundamentais. Por mais malucos que eles sejam, por mais escatológicos que eles sejam, eles são um instrumento fundamental. De maneira instintiva, eles entendem a natureza da guerra contra a esquerda. Então ele faz esse ponto, o Michael Walsh, no livro, justamente o seguinte: o mal, ele precisa ser exposto, ele precisa ser ridicularizado. É importante isso, porque ele só tem a ganhar se você o tratar como você trataria uma pessoa do seu nível, ou uma pessoa que age corretamente, né? Eu diria que a prescrição fundamental é entender a natureza do diabo, entender que o diabo é uma ameaça mortal, mas ao mesmo tempo não aumentar o status dele, dando a ele deferência. Trate-o com seriedade, mas nunca com deferência. Esse que para mim que é o grande ponto. Então, o problema que nós temos, por exemplo, com jornalistas que basicamente são militantes esquerdistas. E aliás, falando um pouquinho já sobre o final do livro, né, é uma mensagem bastante positiva, né? Ele realmente acredita que é possível vencer, e ele acha que como a Escola de Frankfurt criou um modelo que ela tem que cada vez mais se radicalizar né, e a revolução tem que ser sempre constante, senão ela não se sustenta, ela vai acabar se expondo, vai cair digamos, a carapaça vai ficar exposta, né, para ataques cada vez mais, porque cada vez ideias mais extravagantes vão aparecer e vai ficar mais evidente a loucura das próprias ideias dele. Eu diria que esse é o ponto, na verdade. Você tocou nesse ponto, é o ponto onde eu discordaria dele, na verdade. Eu diria que essa é a minha grande diferença com ele. Eu acho que ele é excessivamente otimista. Eu acho que ele tá cometendo o mesmo erro que gerações anteriores de conservadores cometeram, de imaginar que o modelo revolucionário esquerdista é tão claramente louco que ele vai colapsar por conta da loucura das ideias. Então ele não tem colapsado até agora, e não está claro quando isso aconteceria. Isso para mim é a grande diferença. Não sei se você lembra, o Salazar, tinha um texto clássico que eram taxonomias de narrativas contra a modernidade, que na verdade você tinha a narrativa da modernidade, né, que a história da humanidade era basicamente um bando formado por um bando de imbecis, supersticiosos, tontos, que acreditavam em Deus, em deuses, e aí veio a era moderna, a ciência, a tecnologia, o peer-reviewed e o global warming, e agora nós somos muito melhores. Você lembra que as três narrativas que tinha, uma que ele chamava de narrativa de direita fraca, no qual o problema era político, então na verdade a solução seria política. Eu diria que 99% da direita brasileira está exatamente nesse ponto. Basta eleger mais gente do PSL, basta eleger mais gente based e o problema vai ser resolvido. Esse para mim é a narrativa mais tonta de todas elas, provavelmente mais tonta inclusive que a da própria esquerda. Você tem a modelo que eles chamam de forte,
no qual o problema é ideológico, o problema é filosófico. Então, uma vez que você ataque intelectualmente os erros da esquerda, a esquerda vai ruir. Eu vejo que o Michael Walsh se enquadra nesse modelo, o problema é filosófico, a solução é filosófica, e finalmente você tem a direita estrita, né? Interessante que se fosse colocar a direita fraca Não, você falou que o problema podia ser resolvido da forma filosófica, da forma política, e aí você falou da direita estrita. A direita estrita é a direita idiota, é isso que você queria dizer, né? Não. Pelo contrário, a direita estrita, que é a direita na qual eu me considero, na verdade, ela vê o problema como um problema intrinsecamente espiritual. Ou o Ocidente volta para o cristianismo, ou o Ocidente vai desaparecer. A resposta é essa. Em grande medida, a direita fraca é a modernidade como um fato consumado relativamente lamentável. A direita forte modernidade é um erro filosófico. E a modernidade estrita a direita estrita é modernidade como satanismo triunfante. O que eu queria colocar nesse ponto da conclusão dele é que nada que ele expõe ao longo do livro, todos os mecanismos políticos em ação, leva a essa conclusão, né? É simplesmente assim, o sol há de nascer novamente, né? Isso, desejo. É um desejo dele. É um desejo. Não, eu imagino porque por ele ser religioso, ele acredita que realmente o bem triunfará no final, assim, né? Sim, sempre. Lindo. O problema é, estaremos aqui para ver isso, Exatamente. Né? Por isso que é tão importante o Juscelino ter citado o Cidade de Deus, do Santo Agostinho, Civitas Dei, porque o ponto é, o bem triunfará no final. Isso não quer dizer que os Estados Unidos, ou que a civilização ocidental, estará de pé ao final. Esse que é o grande ponto. Então, se eles não voltarem, em primeiro lugar, o cristianismo não é a totalidade da civilização ocidental, mas ela é o núcleo da civilização ocidental. Se a civilização ocidental não voltar para o seu núcleo, não reencher o seu núcleo, ela vai acabar, não tem problema, ela vai continuar com outro. O bem vai continuar com outros povos. Outros povos vão carregar a tocha do bem e a tocha do próprio cristianismo, né? O cristianismo nasceu no Oriente Médio, não nasceu na Europa. Então esse que é o grande ponto. Por isso que eu acho que é a parte do desejo dele, por isso que eu vejo ele como um cara da direita, da narrativa da direita forte, entendeu? Modernidade é um erro e você vai mostrar, basta você escrever livros do bastante, fazer seminários do bastante, fica claro que essa ideologia é insana, mas não tá claro para mim, porque hoje nós já vivemos uma situação de insanidade absoluta, onde existe um pecado capital secular que é transfobia, que é basicamente uma coisa insana. O privilégio branco, né? O privilégio branco é uma coisa muito mais louca e muito mais primitiva do que qualquer superstição medieval ou superstição de abrígenes australianos. Entendeu? A diferença de notas no vestibular entre raças é advinda do racismo estrutural. Como é que você verifica? Como é que você detecta o racismo estrutural? É completamente louco. A gente já está no ponto que as pessoas são obrigadas a negar a realidade, né? Se você falar em certos círculos, você falar que existe só dois gêneros, você vai ser apedrejado, preso, processado. Assim, é uma coisa que é observável a olho nu. As consequências que isso vai ter para as pessoas, para a civilização no longo prazo são terríveis, né? Que a pessoa está sendo obrigada a negar a realidade. Isso tem um efeito terrível, inclusive, na própria alma de quem é obrigado a negar a realidade, né? Para lembrar daquela brincadeira que o Olavo de Carvalho fazia, laceia o cérebro, né? Você é obrigado a mentir assim publicamente, laceia o cérebro. Laceia a alma e laceia o cérebro. Por isso que eu não sei, o Salazar, honestamente, eu não sou tão confiante quanto ele é. Ele escreveu o livro há quase 5 anos atrás. 3 anos, né? 2015. 2015. Falou. 4. Quase 5 anos atrás, como eu falei. E na verdade, a taxa de loucura só se acelerou, né? Para aqueles de nós que estão inseridos na academia, que entendem que se você quer saber para onde a sociedade vai hoje, vai daqui a 10 anos, olha o que está na academia hoje, você sabe o que está na academia hoje. Na verdade, hoje a vanguarda, na verdade a vanguarda não, estabelecido na academia é transfobia, e amanhã o estabelecido será pedófilofobia, zoofilofobia. Então não está claro para mim que são movimentos cada vez mais rápidos e mais agressivos, né? Sim. Você vê o tempo que durou lá, toda a discussão do feminismo, para até chegar no feminismo de terceira geração, os direitos dos gays, casamento gay, e hoje essa questão toda de transfobia que surgiu basicamente do dia para noite. Obrigado por citar esse ponto, porque eu tinha esquecido desse aspecto. O Obama, na campanha dele, é o presidente, e até a Hillary Clinton, na primeira campanha dela, eles eram contra o casamento gay. O Obama, sim, tem vídeo dele falando que era contra. Sim, contra o casamento gay, exatamente. Entendeu? E agora é impensável. Você consegue imaginar um político democrata que fale algo diferente de uma aprovação ampla, absoluta e restrita para casamento gay em qualquer circunstância? Não. Então, a taxa de loucura está se acelerando, na verdade. Eu não sei. Nós estamos chegando perto de uma singularidade de insanidade. O novo
normal, ele vai mudando, né? Então, Sim. toda mudança que é solidificada na sociedade se torna um novo normal e aí parte-se para o próximo A janela de objetivo. Overton, né? A teoria dele, que não é uma teoria, na verdade, ele é um wishful thinking mesmo, é que em algum momento as pessoas vão cair em si, até porque talvez a ordem social. Mas aí talvez o colapso já seja inevitável, né? Sim, mas aí o colapso, vocês vão cair em si porque basicamente você não vai ter energia elétrica e você vai ter bandos de motoqueiros canibais, dos quais você tem que se defender. Aí as pessoas vão voltar ao normal. Sim, os papéis os papéis do gênero masculino e feminino vão voltar ao normal, a família nuclear vai voltar, assim, a situação volta mesmo. Falar nisso, eu vi um meme outro dia que era justamente mulher. Como é que é? Mulheres. Você viu esse meme? Eu vi esse meme, mas pode falar. Tem duas figuras. Mulheres, o que elas acham que vão fazer no apocalipse. Aí aparece a menina do Hunger Games lá, do Jogos Vorazes. Jogos Vorazes com A arco e flecha. A E Katniss. o que elas realmente vão fazer, a segunda imagem, aí é umas prostitutas. Exatamente. Muito, muito bom. A realidade se impõe, tá? A realidade vai voltar, sem dúvida nenhuma. A natureza, ou Deus, ele não vai ser Mocked pra sempre. Não vai ser caçoado pra sempre. Uma hora ele vai se Eu reimpor. acho que a gente precisa, o que seria um saudável choque de realidade, seria as pessoas pararem de achar que o ser humano é um pacotinho de ideias amarrado com sonhos, né? E saber que nós somos seres biológicos, que muitas das coisas que a gente tem na sociedade, muitas tradições que a gente cultua, não são por causa de opressão ou para favorecer esse ou aquele grupo, e sim porque é o melhor jeito de fazer, né? Você não tem a família porque os homens querem oprimir as mulheres. O sexo leva à procriação, a mulher fica grávida durante 9 meses, o bebê demora 5 anos para ter um tipo de autonomia. Todas essas coisas levam. Se você ignora isso, você não tem civilização, né? Sim, e esse é um excelente ponto que, inclusive, ele fala, né, que um dos crimes, digamos, lá da escola de Frankfurt foi transformar tudo em repressão, quando, na verdade, era tradição, né, o termo correto. Então, e lembrando do que a gente falou no primeiro podcast, eu usei o termo porque eu tinha ouvido o termo num artigo do American Sun, depois eu assisti os vídeos brasileirinhos, eu vi que o brasileiro usou o mesmo termo, são tecnologias sociais desenvolvidas ao longo de milênios, por tentativa e erro. É isso que nós estamos jogando fora. Sim, para quê? O resultado do experimento ao longo de milênios. Para satisfazer as perversões sexuais, as frustrações de um bando de malucos mal ajustados. Para isso, só para isso. Por nada, eu concordo. Esse é o grande problema. Bom, para mim, a maior mensagem que fica do livro, fora todas as referências culturais, musicais e tudo mais, é que a esquerda quer destruir tudo. De Bach aos Beatles, de Shakespeare aos Senhor dos Anéis, nada presta. Tudo tem que ser destruído e substituído por algo novo. Mas a esquerda não diz o que é. Não tem nada foi introduzido. Em um século que a gente está discutindo aí, socialismo, marxismo cultural, a esquerda não apresentou nenhuma alternativa, nenhum produto cultural de significância igual ou meramente relevante. Então, o teatro, outro, por exemplo, onde a esquerda hegemônica hoje é uma terra devastada, né? É constrangedor. Artes plásticas também. Hoje tem vídeos do Paul Joseph Watson que mostra lá que artes plásticas hoje é uma piada, né? Quando a gente vê o que era considerado escultura, obras de arte relevantes de escultura e pintura no século XIX, hoje são impensáveis, né? Os artistas hoje simplesmente não conseguem, não tem mais a técnica, não tem mais a alma para fazer aquilo. O rastro de destruição que essa esquerda deixa é terrível e deveria servir de alerta pra gente, mas acho que too little, too late, realmente. Eu concordo com o Zeno. A mensagem do livro é realmente tudo que foi feito na sociedade para tentar melhorá-la teve resultados aí, no mínimo, questionáveis, né? E a gente continua avançando em direção ao caos, né? Então, assim, toda vez que você faz uma concessão, algo que era, em tese, uma tecnologia social repressora, digamos, o resultado, em vez de ser positivo, tem se mostrado negativo, né? Então a gente tem aí pessoas que, com a mulher, por exemplo, que antigamente ficava em casa cuidando dos filhos, basicamente, né? Passou a entrar no mercado de trabalho, né? E hoje a gente vê aí pesquisas que mostram a mulher se dizendo infeliz, que está trabalhando muito mais, que às vezes tem que trabalhar e ainda cuidar dos filhos,
filhos, quando têm filhos, né? Ou são totalmente insatisfeitas em relação à carreira delas. Isso é a grande maioria, né? Aquele mito da mulher de sucesso que é CEO é uma absoluta minoria. Então, assim, existem uma série de concessões que foram feitas em relação a como a sociedade funcionava, que já estão se mostrando muito, muito ruins, né? E mesmo em si, mesmo essas ideias são reforçadas na sociedade ainda hoje como positivas, né? E são inquestionáveis, né? Se você fala isso, por exemplo, num círculo de amizade um pouco mais amplo, né? Você vai ser taxado de machista, né? Por quê? Porque esses modelos mentais eles estão tão encrudecidos que é impossível você questionar a validade deles, né? E eu acho que o livro, ele mostra muito quem são os arquitetos, que a gente até já abordou em outros episódios, dessas maluquices, né? Fosse possível, né, houvesse um mínimo de sinceridade e de honestidade, essa seria uma métrica muito boa, né? As pessoas estão mais felizes hoje do que nos anos 50, por exemplo? Não, né? Nós somos filhos do feminismo, né? A gente foi bombardeado por isso lá nos anos 70, nos anos 80, que a mulher precisa ter seu espaço no lugar de trabalho e não sei o quê, assim como as pessoas hoje são bombardeadas com toda essa história de transfobia, mas você não vê isso resultar em benefício para a sociedade. Pelo contrário, né? A quantidade de suicídios de pessoas transgênero não diminui quando você aumenta as políticas e tratamento e tudo mais. As mulheres estão tendo hoje problemas de saúde que antes eram restritos aos homens, né? Mas em incidência de doença cardíaca e tudo mais por causa da pressão do mercado de trabalho e competição e tudo mais isso que foi construído ao longo desse tempo. Mas ninguém consegue provar que isso tudo tem um lado positivo, né? Não tem, as pessoas estão mais infelizes, famílias estão mais bagunçadas, mais famílias desestruturadas, mais crianças sendo criadas apenas pela mãe ou apenas pelo pai, e nada disso aponta para uma próxima geração mais saudável do que a gente está vendo hoje na rua, né? Então, mas para mim essa parte da falha do desejo final do Michael Walsh, porque não há argumento possível com o outro lado, porque o núcleo interno, o inner sanctum do outro lado, o círculo interior gnóstico do outro lado, sabe que isso está acontecendo e eles não consideram esse um problema. Isso não é um bug, né? É uma feature. O círculo externo vai sempre contra-argumentar dizendo isso é porque nós ainda não conseguimos eliminar os últimos resquícios, por exemplo, de transfobia. Sabe por que os estrangeiros estão se suicidando essas taxas altíssimas, 5, 6, 7, 8 vezes mais do que a população geral? Porque ainda tem transfobia estrutural, tem transfobia intrínseca, entendeu, na natureza do indivíduo. Portanto, não dá para ter uma discussão racional com as pessoas que são inerentemente irracionais, transfobia, racismo estrutural inerentemente racional, e não dá para ter uma discussão racional com o núcleo interno que quer te matar, não dá para ter discussão com quem quer te matar, porque se matar tem embate, tem luta e tem remoção e eliminação. Esse para mim que é o grande problema. E essa é a conclusão do livro, uma conclusão no qual ele começa, não há acomodação entre Deus e o diabo. Sim, mais uma vez é estranho, né, que ele termine com essa nota positiva num cenário tão negativo, né? É porque ele imagina que é tão irracional, ele é um homem racional, basicamente. Ele é antes de mais nada um scholar. Assim, ele mesmo se apresenta como jornalista, mas ele foi professor, ele foi crítico musical durante muitos anos. Ele é um scholar. E ele tem essa mentalidade de scholar que isso vai ser resolvido com uma discussão, vai ficar claro na discussão que eles estão errados. Isso é a mesma discussão, é o mesmo erro de quem acha que quando recebe algum tipo de reclamação que se sentiu ofendido, que você pedir desculpa vai resolver alguma coisa. Isso, É exatamente. aquele acadêmico lá que faz um estudo, aí algum SJW lá diz, se me sentiu ofendido, e o coitado do scholar acha que se ele pedir desculpa ou se ele esclarecer, vai resolver tudo. Não, ele vai se tornar um alvo. Exatamente. Enfim, eu acho que o livro é muito bom. Eu acho que, no mínimo, todos os libertários deviam ler. Não sei se eles vão aprender alguma coisa com isso, mas é para mostrar justamente que comunismo, né, quando se fala em comunismo, as pessoas imediatamente veem o modelo da União Soviética, mais recentemente da Venezuela, é uma coisa muito mais mas, ampla. o Salazar, você quer que eles leiam o livro, mas vai aumentar o PIB? Vai melhorar o retorno da carteira deles? Ah, não vai, então eles não vão ler. Pô, então por que eu vou ler? Eles não vão atingir alfa lendo. Exatamente. Então, qual o impacto no portfólio? Qual o impacto no portfólio? Exatamente. Jusilei, considerações finais? Considerações finais. Bom, da minha parte, eu gostei bastante de um aspecto que foi pouco abordado no podcast, porque não era a nossa intenção. As referências dele às óperas, às obras, aos poemas, um dos casos mais
mencionados lá do Paraíso Perdido, o poema do John Milton. A ópera que permeia o livro todo, são várias óperas que ele menciona, porque como crítico de arte, especificamente de música erudita, ele tem grande familiaridade, grande conhecimento sobre isso. À medida que eu ia lendo o livro, eu ia colocando no Spotify para ouvir algumas daquelas óperas que ele mencionava. É claro que eu ouvi apenas alguns fragmentos durante a leitura, até porque eu não consigo muito me concentrar ouvindo outra coisa, mas eu acho que é um aspecto que vale bastante a pena também, e que para quem gosta principalmente de literatura, de boa literatura e de boa música, é mais um aspecto a se considerar na leitura, vale muito a pena o livro, e enfim, se você tem alguém que precisa fazer essa guinada para entender por que a tradição é importante, por que os clássicos são importantes, porque a teoria crítica, que é só um eufemismo para o marxismo cultural, é relevante e fez muita merda nos Estados Unidos, na Europa e aqui nesse pobre país horroroso chamado Brasil, tá aí. É um excelente livro. Então encerramos aqui o episódio. Obrigado a todos pela audiência. Boa noite. Jusilei. Boa Salazar, noite. Boa noite e até o próximo episódio. Pepe. Boa noite. E até o próximo episódio. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site e nas notas do episódio. Assine o feed no site para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Agradecemos a audiência. Roteiro, produção e edição pela Liga dos Leigos. Música de abertura e encerramento por Hook Sound. Fact-checking por basicamente ninguém.